Olá, crianças! Bom, na nossa última aula de história, nós estudamos sobre a exploração cafeeira, a proibição da vinda de novos escravos da África e a vinda de novos imigrantes trabalhadores. Então, agora nós vamos ver quais eram as condições de vida e trabalho, tanto dos escravos livres quanto dos imigrantes, tá bom? Abram aí o livro de vocês na página 88 e acompanhem comigo. Olha lá. Há cerca de 150 anos, os imigrantes de diversas nacionalidades foram atraídos ao Brasil por propagandas que ofereciam trabalho, terras e oportunidade para melhorar as condições de vida. Um grande número de imigrantes foi enviado para trabalhar nas fazendas de café do estado de São Paulo. Os fazendeiros, acostumados ao regime escravista, ofereciam condições de trabalho muito hostis aos recém-chegados. Os salários eram baixos, os pagamentos atrasavam, as moradias eram precárias e geralmente não havia escolas e nem assistência médica para os imigrantes. Então, eles queriam a mão de obra dos imigrantes, mas eles ofereciam condições de trabalho que era igual aos que os escravos recebiam, tá? Aí, ao lado direito, tem a imagem de uma colônia de imigrante europeu no município de Santa Leopoldina, lá no estado do Espírito Santo, no ano de 1877. Então, essa era a condição que os imigrantes tinham para poder vir trabalhar aqui, tá? Fora o que a gente falou na aula passada, que quem tinha as próprias fazendas, eles assim, nem que tinham as próprias fazendas, mas algumas pessoas, os fazendeiros, donos, cediam espaço para a pessoa plantar, e aí boa parte tinha que ser dado como pagamento pelas terras, tá? E ali as condições de vida e trabalho de quem foi livre e liberto, tá? Onde no ano de 1888 o regime escravista chegou ao fim com a abolição da escravidão, onde a princesa Isabel assinou uma carta falando que não mais os negros seriam escravizados aqui no país, tá? Era proibido. E, entretanto, os ex-escravos passaram por dificuldades, somando-se à população pobre em busca de oferta de emprego, porque já que eles não eram mais escravizados, eles não trabalhavam mais de graça. Então, só que eles também não tinham mais moradia, não tinham mais alimentação, não tinham mais nada de graça. De graça, né? Porque eles trabalhavam muito duro, muito sofrido, em troca do abrigo e do alimento. É um emprego, assim, desumano, mas era emprego deles. E sem esse emprego, eles não tinham o que fazer. Então, eles tiveram que se juntar à população pobre da cidade em busca de oferta de qualquer emprego que eles encontrassem para poder se sustentar. Nas lavouras de café do estado de São Paulo, onde o trabalho antes era realizado por escravizados, os fazendeiros deram preferência ao trabalho dos imigrantes, não mais aos ex-escravos. A população local de escravos era contratada para trabalhos temporários nas lavouras, por um curto período de tempo. Muitos viviam de atividades informais, como trabalho doméstico ou transporte de carga. Sem acesso à moradia, trabalho e educação, muitos migraram do campo para as cidades em busca de melhores oportunidades. Então, a maioria dos escravos viviam no campo, porque era lá que existiam as lavouras, eles trabalhavam, e não tendo mais o emprego fixo para poder se sustentar, eles acabaram saindo do campo e indo para a cidade em busca de uma vida melhor. Bom, aqui na página seguinte temos um textinho sobre a imigração e o conflito, e em seguida temos algumas questões para responder de acordo com o que estudamos na aula passada e nessa aula. Se você não se recordar, é só voltar às páginas do livro ou procurar o vídeo da última aula, na qual eu explico um pouco mais sobre isso também, tá bom? Então, olha lá.
O tratamento que os imigrantes recebiam nas fazendas provocava atritos não apenas com os próprios trabalhadores, mas com os governos de seu país de origem, os quais chegaram a proibir a vinda de cidadãos a São Paulo, com passagem paga, levando a autoridade brasileira a várias ocasiões procurar novas fontes de mão de obra. Por quê? Já que os meus cidadãos estão indo para trabalhar aí, estão sofrendo péssimas condições, eu não deixo mais eles irem, eu proíbo. E aí, com essa proibição, os paulistas, enfim, que precisavam dessa mão de obra, ia procurar em outras localidades, tá? Bom, tivemos um pequeno incidente na continuação do vídeo, mas vamos lá. Então, a primeira pergunta é: como era a vida dos imigrantes na fazenda de café? Eles tinham uma vida boa, eles viviam em condições precárias. Como que eles viviam, de acordo com o que a gente estudou hoje? Dá um pause, retoma se for preciso e responde. E aí volta para a gente responder a letra B. De acordo com o texto, qual foi a consequência dessas condições? Então, de acordo com as condições que as pessoas viviam, o que aconteceu? Quais foram as consequências? Tiveram consequências, certo? De acordo com o texto que a gente leu. Quais foram essas consequências? O que aconteceu? O trabalho temporário no campo, concentrado no período de colheita, por exemplo, é ainda hoje bastante comum na produção agrícola no Brasil. Em sua opinião, essa prática representa uma continuidade ou mudança em relação à vida no campo do passado? Então, a vida no campo atualmente, que a gente já estudou como que é, trabalho de colheita, plantação, enfim, é realizado da mesma forma como era realizada no passado? Como que era realizada no passado? Quem que realizavam essas atividades? Hoje em dia, funciona assim ainda? É isso que você vai escrever aí nessas linhas, ok? E assim se encerra as nossas atividades do dia. Aqui abaixo tem alguns informativos nas 2 páginas seguintes, que são informativos sobre o açúcar. Leiam, tá? São informativos interessantes, são curiosidades. Como se faz a rapadura, o mel, o açúcar mascavo, como era utilizado, os tipos diferentes de açúcar, tá? A beterraba branca e o açúcar refinado. As atividades não precisam ser realizadas, apenas leiam, que são informações interessantes para vocês saberem de onde vem o açúcar que a gente consome. Existem outros tipos de açúcar, para que ele é utilizado? Como ele é feito? Então, é interessante vocês terem essas informações, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente entra com um novo tópico, tá bom? Vou ficando por aqui, um beijo e até semana que vem.